Você lembra que qual foi o seu primeiro baile, assim? Foi a primeira festa? Na festa, de repente, eu comecei, meu irmão estudava violão, né? E eu comecei a namorar com o professor de violão. E ele tocou junto. Aí ele tocava, né? Guitarra. E eu era namorada dele. Então eu ia no baile pra ver ele tocar. Então no primeiro baile eu não gostei com ninguém. E o primeiro beijo? Primeiro beijo? Ah, não, faz gostei. Já tem sido muito legal. Nossa, já beijou a festa? Já, muito. Só fala. Por exemplo, eu já tenho uma certa idade. Então, assim, quando veio uma vitrola, eu tocava disco de LP, eu achei que aquilo era uma coisa. Aquilo eu tinha 10 anos. Depois veio, quando chegou o CD, nossa, eu achei que aquilo era a coisa mais importante que tinha acontecido na minha presente. Mas sempre tem uma tecnologia nova e eu amo sempre as coisas novas que acontecem. Então sempre assim, objeto mesmo, não tem nenhum que eu sempre tenho muito para eu gostar mais. Então, obrigada por ter estado aqui e